dia! Tô aqui nos jardins do Palácio de Cristal. Olha, gente, tem galo. Aqui é cheio de ave. Tem... Como é que é o nome daqueles bichos grandões? Não lembro agora. Avestruz, não. Enfim, pavão. Aqui tem pavão. Tem um monte de ave, assim, que fica solto. Aí agora eu tava aqui do lado de 2 galões aqui do lado. Bom, hoje é uma terça-feira. Eu tô aqui esperando pro meu agendamento da AIMA. Eu acho que algumas pessoas não sabem, mas eu tenho a residência CPLP. E com a residência CPLP, aí tiveram alguns atrasos, algumas questões com relação à documentação. Eu já falei isso aqui em alguns outros vídeos, mas eu não tive nenhum problema com relação à residência. Eu tive meu número de utente, que é o número do médico, né, pra você ter médico de família. Eu não tive problemas para arranjar trabalho, não tive nenhuma questão realmente com a residência da CPLP. Então, eu não tenho do que reclamar da residência. Ai, ligou ali a fonte agora. Então, eu realmente não tive o que reclamar dessa residência, embora algumas pessoas tenham tido muitos problemas com ela, como, por exemplo, não conseguir o agrupamento familiar e essas coisas, mas eu realmente não tive problema. Então, a única diferença é que a residência que não deu o cartão. Então, a gente fica um pouco preso nessa questão. Então, por ter ficado um pouco presa nessa questão sem o cartão, muitas pessoas quiseram resolver coisas que não conseguiam. Não é, por exemplo, viajar, fazer algum trabalho fora, não conseguiu. Tem a residência da CPLP, mas não tinha o cartão. A gente tinha recebido um papel A4 com QR Code. E assim, convenhamos que isso não é complicado, né? Não vou dizer que não é adequado porque eu não trabalho nessa área, não sou quem sou eu para dizer, mas assim, como residente, eu entendo que as pessoas tenham ficado muito frustradas. Enfim, o assunto nem era esse, né? Eu só tô aqui comentando para vocês que eu tive a marcação da AIMA agora, tenho uma marcação daqui a 40 minutos. E por isso a gente vai fazer aí o cartão, espero eu. Então eu sentei aqui um pouquinho no jardim do Palácio de Cristal para poder conversar um pouco com vocês enquanto eu espero. E na verdade eu vim falar sobre a questão da rotina, né, e adaptação. Rotina e adaptação, por mais que não pareçam, elas estão muito ligadas uma à outra. Ah, que ótimo, tá passando um carrinho agora. E o galo correndo atrás. Olha, ele correndo. Acho que é carrinho de manutenção, assim? Enfim. O que eu ia falar era sobre como manter a rotina depois que você imigra e como isso te ajuda na adaptação. Eu lembro que eu tive um vídeo que eu falei aqui, eu não lembro exatamente qual vídeo, mas eu falei sobre como eu gostaria de começar a ter uma rotina mais estabilizada, porque isso ajuda a gente a ter uma boa adaptação no lugar onde a gente escolheu morar. E um dos principais pontos para a gente conseguir uma rotina como um adulto, naturalmente, é conseguir um trabalho mais estável. Eu já passei por alguns trabalhos aqui em Portugal. Um deles me deu um contrato de 1 ano, que é um contrato um pouco mais estável, era uma empresa maior, que foi o hotel. Eu fiquei 1 ano, eu consegui viajar, consegui juntar algum dinheiro. Também na época eu morava em quarto, então eu tinha uma estabilidade, embora eu não fosse o horário que eu gostaria. Porque no começo eu fui contratada para trabalhar de manhã e depois eles quiseram me passar para o horário da tarde e noite. E esse é um horário que eu não gosto, é um horário que eu não me sinto confortável e um horário que eu tenho muitos problemas, porque eu não consigo levantar cedo sozinha normalmente e eu acabo vivendo para trabalhar. Então, por exemplo, se eu vou entrar às 2 da tarde e sair às 10 da noite, 10h30, e naturalmente eu acabo não dormindo cedo, no dia seguinte eu não levanto cedo, porque eu não sou uma pessoa tão matutina. Então não é um horário que me agrada. Eu prefiro trabalhar de manhã, porque eu me obrigo a levantar, me obrigo a dormir cedo, e eu acabo tendo, depois do trabalho, uma rotina, né? Uma vida, consigo me exercitar, consigo encontrar amigos, consigo ter uma vida social, consigo, sabe? Toda aquela coisa. Então, assim, eu criei uma rotina enquanto eu trabalhava lá, porque eu tinha uma estabilidade, e essa estabilidade era por conta do contrato. Eu sabia que eu tinha aquele salário para receber se eu fizesse todos os dias, né? Se eu trabalhasse todos os dias normalmente, porque aqui se ganha por hora. Como eu também não tinha essa opção de tipo, hoje eu vou sair mais cedo ou não, tinha que cumprir o horário no hotel. Naturalmente, eu sabia aquele valor que eu ia receber. Lá eu também tinha estabilidade com relação de receber o passe de passagem, né? O meu passe mensal, então eu não gastava com isso. Eu ganhava o meu subsídio de alimentação, que era muito bom. Financeiramente, eu tinha bastante
tinha uma estabilidade. Não era o melhor dos salários, mas era uma estabilidade. Então eu tinha uma rotina e eu tinha uma estabilidade, por consequência eu consegui me adaptar bem. Então assim, o meu início de imigração, ele foi puxado um pouco para a questão psicológica, porque eu imigrei sozinha. Aqui no canal tem vários vídeos que falam sobre isso, inclusive meu custo de vida, que ajuda bastante aí muita gente me manda mensagem até hoje por causa desse vídeo. E realmente migrar sozinha é complicado. Se você não tem dinheirinho guardado, você fica puxado mesmo. Então, o que eu sugiro é realmente juntar dinheiro para vir, porque caso você não consiga um trabalho, a gente sabe que a questão financeira é uma das principais questões quando a gente migra. E isso faz parte da vida adulta, isso faz parte do mundo capitalista que a gente vive, não tem jeito. E aí a gente acaba entrando na questão da rotina. Quando você também tem um trabalho que vai te dar ali o mínimo do mínimo de segurança, você cria uma rotina e tem uma estabilidade e isso te ajuda a se adaptar. Outra coisa que ajuda muito na questão da adaptação, para além da criação de rotina, é você entender que o clima que você vai chegar aqui vai ajudar ou piorar muito na sua adaptação. Eu cheguei aqui no inverno e confesso que eu achei que eu ia ter muito problema por ter chegado em dezembro e eu não passei tanto perrengue. Claro que a casa que eu morava primeiro, também tem vídeo aqui no canal da primeira casa que eu morei, também era um quarto que eu aluguei, ela era extremamente fria. As janelas não eram de fechamento duplo, então eu passava o frio, dormia com 3 edredons. O meu antigo senhorio, ele não deixava colocar aquecedor, então eu passava muito frio. Mas quando eu tava na rua, no trabalho, não tinha problema. Eu consegui me adaptar muito bem com relação ao frio. Eu achei que ia ser pior. Não foi tão ruim assim. Eu vim do Rio de Janeiro e no Rio é muito calor, né? Assim como muitos lugares no Nordeste, assim como muitos lugares no Brasil. O Rio é muito quente, muito abafado. E aqui eu consegui me adaptar bem. E eu sou uma pessoa friorenta, me considero uma pessoa friorenta até. Mas enfim, deu tudo certo. Mas eu sei que muita gente não se adapta logo de cara ao frio. Eu não sei se é por conta, às vezes, da questão da roupa, às vezes não escolheu uma roupa muito adequada. A gente precisa se paramentar mesmo pro frio, porque a gente não tá adaptado, né? A não ser que você seja uma pessoa que já tá acostumada a viajar pra fora há muito tempo, tem bota, tem luva, tem gorro, tem tudo. Mas eu não tinha, a maioria dessas coisas eu não tinha. Assim que eu cheguei, inclusive na primeira semana, eu comprei essa bota que eu tô usando hoje, ó. É uma botinha da Decathlon. Eu sei que tem Decathlon no Brasil. Eu já consumia coisas da Decathlon no Rio. Sei que tem em São Paulo, não sei se tem em outras cidades. Mas, assim, ela foi 35 euros na época. Eu até achei que foi meio cara, assim. Mas ela é muito boa, ela segura frio. Ela segura muito bem a chuva, então ela é impermeável. Ou seja, pra mim foi um investimento essa bota. Eu uso ela até hoje. Tem 2 anos e meio que eu tô aqui, eu uso ela até hoje. Claro que eu não uso ela o ano inteiro, então por isso ela também dura bem. A gente tem que saber se vestir, senão complica. Então você tem que saber qual é o clima que você vai chegar. Se você é uma pessoa que tem muito problema com frio já do Brasil e acha que você não vai se adaptar com facilidade, chega no verão. Compra pro verão, é mais caro, compra sua passagem pro verão, mas você vai chegar aqui, você vai indo de acordo com o clima. E aí você vai vendo como é que as coisas funcionam pra facilitar a sua adaptação. Senão, gente, complica mesmo. E aí você já vai chegar com saudade da sua família. Claro, o primeiro mês é sempre aquela coisa. A gente fica muito deslumbrado com a Europa. Por mais que você diga, eu não sou uma pessoa deslumbrada, mas assim, você tá conhecendo coisas novas. O primeiro mês é como se você estivesse realmente de férias. Por mais que você, de novo, eu já tô acostumado, já conheço a Europa, já conheço o Porto, já conheço... Mas você tá no momento que você acabou de se mudar, então você fica um pouco deslumbrado mesmo. Isso é super normal. Por menos que você não fique, né? Eu fico pouco, fiquei pouco. Não, eu já cheguei com trabalho. Mas você tá vivendo o primeiro mês. Então, você precisa criar uma rotina. Então, você precisa ter facilidades na sua vida. Facilita a sua vida. É a mesma coisa também, documentação. A gente entra aqui num ponto que é, se você puder vir com o máximo de documentação que você conseguir, maravilha. Porque hoje em dia muita gente vem para fazer a manifestação de interesse aqui, mas a intenção do governo é sempre facilitar a vida de quem já tá com a documentação encaminhada. Então assim, eu quero ir pra estudar. O galo começou a gritar aqui nas minhas costas. Então se você quer vir para estudar, adianta a sua vida. Já dá entrada na sua documentação para estudar. A mesma coisa também para trabalhar. Olha ali o pavão. O pavãozão ali. Tá vindo na minha direção, ai meu Deus. O pavão vindo na minha direção. E eu bem calada, bem quieta, porque eu não fiz nada, né?
Então, se você vem para trabalhar, organize seus documentos de trabalho. Dá entrada no visto de procura de trabalho. Chega aqui com a sua mente descansada. Porque aí você vai dar início à sua adaptação, você vai ter uma rotina, ou então você vai ter uma rotina e aí você vai se adaptar melhor. Agora, é difícil, não vai ser fácil, porque a gente sabe que largar tudo que a gente tem no Brasil, largar tudo que a gente tem no lugar que a gente tá morando, às vezes tem brasileiro que tá morando em outro país e quer se mudar pra cá. Quando a gente tá num lugar que a gente já tá adaptado, é muito mais fácil da gente sentir falta daquilo que a gente já tem, né? Por mais que não seja só no Brasil. E aí, se adaptar a uma nova rotina é complicado, mas a dica que eu posso dar, que eu vejo hoje em dia, é facilite o quanto você puder a sua vida. Hoje em dia, né, dando um exemplo da minha rotina atualmente, eu tô grávida, eu tô num trabalho em que eu consegui alguma estabilidade para o momento em que eu for dar entrada na minha licença maternidade. Nós temos uma casa, então a gente tá morando num apartamento, tem um custo maior, mas eu sei que eu tenho uma casa que tá boa para receber o bebê e isso tá me deixando tranquila, porque alguns meses atrás eu tava assim, sem saber muito bem o que eu ia fazer da minha vida, né? A gente fica, pra quem já é mãe aí, ou pra quem tá grávida e sabe que a gente tem mil e um questionamentos. É claro que eu ainda tenho algumas questões que eu preciso resolver, muito assim, da minha vida, da minha cabeça. Mas eu sei que terapia ajuda. Inclusive, esse é um outro tópico também. Se você puder, invista na terapia, mantenha a terapia online ou presencial que seja. Quando você imigra, porque isso ajuda demais, demais, demais. Eu, no meu primeiro ano aqui, não dei continuidade de terapia porque eu não sabia muito bem como é que ia ser, se eu ia continuar no hotel ou o quê. Também um pouco com a falta dos meus horários fixos. Eu acabei não dando continuidade com a minha terapeuta, mas voltei já, né? Já tô fazendo de novo com a mesma terapeuta do Brasil. Ela já conhece a minha história, ela já sabe como eu sou. Então, assim, mantenha a terapia. É show, tá? Eu super indico pra qualquer um. Terapia não quer dizer que você é doente nem nada do tipo. Tem gente que ainda pensa isso. Mas ajuda muito, né? No peso que a gente tem quando a gente migra. A minha rotina atualmente, eu tenho uma rotina de trabalho. Confesso que eu tô cansada por causa da gravidez e a distância que é do meu trabalho pra minha casa atualmente. Mas de qualquer forma, assim, hoje em dia eu consigo entender o que é bom, o que é ruim, como que eu posso melhorar, o que posso fazer, quais são as minhas facilidades, que também, depois de 2 anos, a gente também consegue ter uma noção ali. Bom, basicamente, eu acredito que rotina e adaptação estão muito ligadas. O que você puder fazer de novo para você facilitar a sua vida antes de chegar aqui e assim que você chega, dessas pequenas dicas que eu dei agora, faça. Se vocês tiverem qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Se vocês tiverem alguma sugestão também, deixem aqui nos comentários, porque apesar da gente estar aqui há algum tempo, é sempre bem-vinda, né? Novas dicas, novas sugestões, trocar uma ideia, conversar. Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. Vou deixar o meu Instagram aqui também, se você quiser dar um oizinho. De vez em quando eu troco uma ideia lá com a galera que me manda mensagem. Eu gosto muito de conversar, sou uma pessoa super faladeira, tá bom? Beijo e até. Tchau!